Todos nós temos medo. E de envelhecer? Será que você tem medo? O que eu sei é que muita gente morre de medo de envelhecer. Mas afinal de contas, quais seriam os motivos que nos levam a temer tanto esse processo? E por que a preocupação com o envelhecimento é tão frequente em nossa sociedade? Bom, se esse é um assunto que te interessou de alguma forma, fica comigo até o final desse vídeo que você vai encontrar as respostas para essas e outras perguntas. Fala galera prateada, Gustavo aqui e vamos para mais um episódio do seu, do meu, do nosso canal Os Prateados, um espaço para quem não vai amarelar diante dos desafios do envelhecimento. É isso aí. Assim como tantas coisas na vida, o medo de envelhecer é um tema impactado por vários fatores. E por isso, podem ser diversas as causas que nos levam a ter medo de envelhecer. Mas antes de tudo, temos medo de envelhecer porque o envelhecimento ainda é confundido com velhice. O envelhecimento ainda é tido como sinônimo de velhice. E convenhamos, o nosso imaginário sobre a velhice nunca foi muito animador, né? Nesse contexto, a gente teme envelhecimento porque, culturalmente, temos tratado o processo como se fosse a fase, vivendo a ideia de que envelhecimento é a mesma coisa que velhice. E como ainda temos visto muitas pessoas chegando à fase da velhice com muitas dificuldades e limitações, estigmatizamos a velhice. E acabamos associando a essa fase da vida a fraqueza, a inatividade, a perda de autonomia e a perda da independência. Isso faz com que tenhamos medo de envelhecer e até evitemos pensar sobre o assunto. Além disso, como a velhice parece muito distante quando somos jovens ou quando ainda estamos ocupados demais com as nossas carreiras e famílias, o envelhecimento só acaba sendo percebido quando a gente se aproxima da velhice e as suas marcas se tornam mais evidentes. Mas assim como o caminho não é destino, processo não é fase. Envelhecimento não é velhice. E nós já falamos sobre isso no episódio 3 aqui no canal. Se você não viu, vale a pena voltar e conferir lá. E para além da confusão entre envelhecimento e velhice, existem outros fatores que contribuem para o temor de envelhecer. Eles vão desde os impactos vistos e sentidos no próprio corpo, tais como o declínio físico, a perda da vitalidade, da energia, as mudanças na aparência, passando por questões existenciais como o medo da morte, e até mesmo preocupações mais práticas do dia a dia, como aquelas de ordem econômica e financeira. O declínio físico, de maneira geral, é parte natural do envelhecimento, principalmente quando nos aproximamos da 6ª década de vida, que marca geralmente o início da fase da velhice. Tinha um paciente meu, de 74 anos de idade, que dizia que isso era do desgaste natural do material. Viver é conviver com a mudança, e a ordem da vida é a transformação contínua. Estamos mudando o tempo todo o tempo a gente está em transformação. E à medida que nos aproximamos da velhice, nosso corpo passa por infinitas mudanças. Contudo, via de regra, desejando somente mudanças que nos favorecem e evitamos aquelas que nos incomodam, né? E que porventura podem nos limitar. As mudanças da infância e da adolescência, por exemplo, incomodam, pode até doer, tanto física quanto emocionalmente. Um dente que cai, outro que nasce, as dores do crescimento, os tombos e ralados. Mas elas nos favorecem, ganhamos mais força, estatura, desenvoltura, independência, e com isso a acomodação vai se dando com mais facilidade. No entanto, quando as marcas do envelhecimento começam a surgir, de maneira geral nos primeiros anos, elas machucam menos, são mais sutis, mas quando percebidas, podem nos impactar mais por dentro do que por fora, porque acendem em nós um alerta de que o tempo está passando e a velhice está logo ali. É aqui que o medo de envelhecer sorrateiramente começa a dar as caras, porque sinaliza que uma nova fase da vida está por vir. O medo, como eu já te contei aqui no episódio passado, é uma emoção essencial à nossa sobrevivência e também contribuiu para o desenvolvimento do que a gente pode chamar de habilidades cognitivas superiores, como a antecipação de perigos potenciais e a tomada de decisões que são baseadas em riscos. Grosso modo, é uma emoção que nos capacita a antecipar e evitar problemas. É isso que garante a nossa sobrevivência, né?
E assim, olhando para o nosso entorno, para os nossos semelhantes, ao longo da evolução, a gente vai aprendendo que a velhice nos traz risco. Logo, o caminho que nos leva até lá, até ela, deveria a todo custo ser evitado. Deveria, né? E com isso surge o grande nó, talvez o ponto nevrálgico da questão aqui. Será possível evitar a estrada do envelhecimento? O que você acha? Bom, para essa pergunta eu creio que só caiba uma única resposta. Não! Porque se a gente quer continuar vivendo, o envelhecimento é inevitável. Já está aí, já está acontecendo. Contudo, como ainda tratamos o envelhecimento como sinônimo de velhice, e diante do medo da velhice, a gente acaba com medo também de pensar o próprio envelhecimento. A gente tem medo de pensar no nosso envelhecimento por medo da velhice. E aí, quando as marcas do envelhecimento começam a se intensificar, as mudanças já não passam mais despercebidas. Podemos ignorá-las por um tempo, mas em algum momento elas vão nos lembrar que estão lá. A força muscular já não é mais a mesma, nossa flexibilidade diminui. Os problemas de visão e audição também começam a dar seus sinais, né? A gente começa a abaixar o som do carro para poder procurar um endereço. Essas mudanças impõem desafios e adaptações e podem nos trazer o medo de perder a nossa independência. A perda da vitalidade e energia, isso também pode ser comum à medida que os anos passam. E aí atividades que eram realizadas com facilidades passam a demandar um pouco mais de esforço. E na sociedade do espetáculo, onde imagem é tudo, um dos grandes medos de envelhecer está associado às mudanças na aparência. As rugas, a perda da elasticidade da pele, os cabelos brancos. É quando surgem as preocupações estéticas. E as pessoas passam a se sentir menos confiantes com essas mudanças. E as preocupações financeiras? Muitos acabam se preocupando com a segurança financeira durante a fase de aposentadoria. O medo de não ter recursos suficientes para cobrir as necessidades básicas ou lidar com despesas médicas e de saúde de maneira geral. E por fim, o medo da morte também se configura dentre os fatores que a gente está elencando aqui. Porque o envelhecimento, associado de forma exclusiva e eu diria equivocada à fase da velhice, muitas vezes nos lembra a finitude da vida. Esse pensamento pode evocar sentimentos de medo e preocupações que se desdobram, inclusive, em ansiedade. Mas, claro, eu preciso te lembrar que cada pessoa vai envelhecer de forma única. Ou seja, apesar de termos eventos em comum ao longo desse processo, cada um vai ganhar idade e envelhecer à sua própria maneira. Nessa trajetória, é perfeitamente normal que a gente tenha medo, preocupação em relação ao envelhecimento. Mas também é possível encontrar maneiras de lidar com eles e abraçar esse processo de forma mais positiva. O medo, enquanto emoção, não pode ser extinto. Por isso, o seu medo de envelhecer não vai desaparecer por completo. Reconhecê-lo e aprender a conviver, respeitar e lidar com ele, trazendo esse sentimento como seu aliado e não como seu inimigo, é o que vai fazer toda a diferença no seu processo e na sua velhice. Mas calma. Para isso existem algumas estratégias que podem nos ajudar a lidar com o medo de envelhecer. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo episódio. Por hora, eu quero me despedir de você com um trecho do poema Desejo, do escritor Victor Hugo. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais. E que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer. E que, sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor. E é preciso deixar que eles escorram por entre nós. E para a gente seguir na missão de contribuir para um novo envelhecer, já deixa seu like, compartilha com seus amigos e familiares, se inscreve, ativa as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Um abraçaço!